Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química e você está na aula de número 12 de Química 2 e nessa a gente vai encerrar o assunto de cinética química falando da lei de ação das massas, bem como o que é uma reação elementar e não elementar, que são assuntos que são importantes para que você consiga entender assuntos que vão vir aí na sequência, dentre eles o equilíbrio químico. Então se você é novo aí no canal, não deixe de se inscrever e se puder, vai deixando aí o seu like para poder fortalecer o nosso trampo, compartilhar aí se por acaso essa aula te ajudar e não se esqueça que na descrição do vídeo eu sempre coloco informações importantes para que você possa saber o que está rolando, dentre elas aí um link para que você possa ver a playlist contendo todas as aulas aí na sequência, tudo arrumadinho para você. Eu preciso, antes de começar a trabalhar com o assunto da aula, te falar algumas recomendações para que você não fique aí perdido e consiga tirar o melhor proveito aí desse trabalho. Parada toda é, primeira coisa que eu tenho que falar, que é para poder não esquecer, eu estou partindo do princípio que você viu as aulas anteriores de Química 2. E outra coisa é, eu preciso que você tenha uma noção de notação científica, porque a aula de hoje ela vai ter conceitos, mas vai ter muito aquela questão de aplicação de matemática na química. Então, se por acaso você tem dificuldade de notação científica, aqui em cima está passando um card contendo uma aula minha trabalhando com notação científica para você poder aí não passar perrengue. Então é comum que após essa aula alguns alunos falem assim, nossa, é muito difícil. E aí a gente que é professor de química vira para a pessoa e pergunta, pô, você achou difícil, cara? Ah, não, professor, o problema não é a química, o problema é a matemática. Então toma cuidado para você não julgar o assunto complicado se o seu problema é na matemática, tá? Então essas duas recomendações eu tenho que te passar aí para a gente poder começar a aula. E antes da gente também começar, eu não posso deixar de passar um último recado, que é a lista de exercícios dessa aula tem muitas questões, tem 29 exercícios para vocês fazerem, só que não é para vocês ficarem igual malucos assim, ai caraca, cara, vai fazendo a parada devagar. Como eu disse, esse é um assunto de matemática aplicado à química, então a melhor forma de você fixar o conteúdo é fazendo muitos exercícios. Então eu coloquei 29 questões para vocês fazerem com calma, devagar, nada de desespero. Então vamos lá começar. Galera, lei da ação das massas, que pode aparecer nos livros como lei de Guldberg-Weiss ou lei cinética. Esse daqui, né, como o nome é lei de Guldberg-Weiss, automaticamente está relacionado com os caras que trabalharam com isso. E o que esses caras observaram? Antes da gente ir para o que os caras observaram, você aprendeu comigo lá na primeira aula de cinética que a concentração é um fator que influencia na velocidade da reação. Ou seja, se eu aumento a concentração dos reagentes, automaticamente eu tenho maior frequência de colisões e isso vai me gerar uma maior velocidade. Então isso você já sabe. Quando a gente diz lei de ação das massas, esse termo massas está relacionado o quê? Com concentração em quantidade de matéria, ou seja, em outras palavras, a concentração em mol por litro. E esse Guldberg-Weiss, ele observou, eu estou colocando uma legenda aqui bonitinha para vocês aqui com a definição, mas o que esses caras viram? Que em uma determinada temperatura, a velocidade de uma reação ela vai seguir uma proporção direta relacionada com o produto dessa concentração dos reagentes elevado a expoentes que são determinados experimentalmente. E agora que você já tem a definição, eu já falei do que se trata, eu tenho certeza que você não entendeu absolutamente nada e isso é normal. O sangue de Jesus tem poder! Esse exemplo aqui, ele é legal para que vocês possam pelo menos ter uma primeira apresentação. Isso daqui é uma reação genérica, seja lá o que for essa reação, e aqui embaixo a gente tem a lei da velocidade. Naturalmente, você que está acompanhando aí a aula, está vendo que o V significa velocidade. Esse K é uma constante de velocidade, que também pode ser chamada de constante cinética. Vocês estão vendo que Y e W, né, essa representação em colchete, significa concentração em mol por litro.
E aí você tem aqui que o X e o Z é a ordem de cada reagente, ou seja, o X é a ordem da substância Y e o Z é a ordem da substância W. Você que está acompanhando em casa, que está vendo a matéria pela primeira vez, o que, mano, automaticamente você está pensando que é o seguinte, olha, esse X é o coeficiente estequiométrico da substância Y. Então, assim, vamos pegar um exemplo hipotético. Aquela reação que a gente sempre usa nas aulas da formação ali da amônia, da síntese da amônia. N2 mais 3H2 forma o produto, né? O produto não interessa pra gente não. O que interessa ali é nos reagentes. Aí você olha e vê o seguinte, pô, no caso daquela reação ali da amônia, eu tenho na frente do N2 o coeficiente 1. Então esse 1 vai ser o meu expoente, e aí é que tá. De novo a definição na tela. Esse expoente é determinado experimentalmente, ou seja, você faz experimentos para poder descobrir matematicamente, então entenda, a gente está pensando em matemática aplicada à química. Então você vai ter uma matemática ali envolvida para você poder chegar nesses valores. Às vezes você tem que o coeficiente da equação é igual a esse expoente que a gente chama de ordem. E às vezes não. Mas como a gente disse, o expoente é determinado experimentalmente. Isso quer dizer que você vai ter que chegar lá no vestibular e fazer experiência? É óbvio que não. Quando isso daqui é cobrado, ele vai te dar a informação pronta. Qual é o seu trabalho? Você ligar a sua anteninha matemática e trabalhar matematicamente o processo. Então já estou adiantando. Aqui a gente aplica o conhecimento de equação exponencial. Se por acaso você tem aí dificuldades no assunto equação exponencial, eu estou indicando aqui um trabalho de outro professor para que você possa ver a aula e ficar por dentro do assunto, tá? E aí se liga só. A gente está muito no blá blá blá, blá blá blá, blá, isso, aquilo e tal. Eu preciso mostrar para vocês na prática como isso funciona. Só que antes da gente ir, não esquece que a soma da ordem da substância Y e W corresponde ao que a gente chama de ordem da reação. Essa daqui foi uma primeira análise, uma primeira visualização aqui, e agora vocês vão ver na prática como a gente aplica esse tipo de conhecimento. Então eu vou ligar a minha câmera aqui na mesa e enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai fazer a análise de uma primeira situação dentro da nossa proposta, que é, a gente pegou uma questão e essa questão tá lá dizendo que tem uma reação química e ela te dá meio que essa tabelinha onde você vai ter os experimentos que foram realizados, as concentrações de cada substância e a velocidade que a reação foi processada. E o grande interesse aqui é a gente comparar os experimentos para que a gente consiga descobrir qual é a lei da velocidade, o valor da constante dessa velocidade e resolver um problema comum, tá? Então, para todas as questões, a gente vai responder essas três perguntas. Então, se liga. Como que a gente vai chegar lá na lei da velocidade? Então, a gente vai pegar, tendo como base o primeiro experimento, e a gente vai procurar comparar o primeiro experimento com algum outro em que eu tenha a alteração de apenas uma substância. Ou seja, nesse caso aqui você identifica que eu posso comparar o experimento 1 com o 2, porque foi a condição de comparação onde eu tive apenas a variação do H2. Então, essa escolha de comparar o experimento 1 e 2 vai me trazer um perfil do H2 com relação à velocidade da reação. Ou seja, você está observando que eu dupliquei a concentração do H2. Então, presta muita atenção. Essa concentração duplicou. Então, quando você estiver trabalhando com uma situação em que a concentração vai dobrar, você vai colocar um 2. Aqui em cima você vai colocar um X, que é o que a gente quer descobrir, qual é a ordem do H2.
e a gente vai ver qual foi o efeito na velocidade quando eu dupliquei essa concentração. Então observe que ao duplicar, a velocidade também duplicou. E aí perceba que eu só posso fazer essa escolha porque o monóxido de nitrogênio permaneceu constante ali na questão da realização do segundo experimento. Então a gente sempre vai procurar comparar experimentos onde eu só tenho o quê? Uma alteração. Então, aqui a gente duplicou a velocidade. Então observe, o fator que a gente fez com a concentração elevado à ordem e o que aconteceu com a velocidade. Então, toda vez que eu duplico, eu coloco 2. Toda vez que eu triplico, eu coloco 3. Toda vez que eu quadruplico, eu vou colocar o número 4 e assim por diante. Então, a gente observa que aqui a gente tem uma equação exponencial. Então, 2 elevado a que número vai dar 2? Então, a gente sabe que a gente pode cancelar aqui, e aqui em cima do 2 eu tenho o número 1, então, nesse caso, x é igual a 1. Então, a lei da velocidade vai ser velocidade é igual a uma constante multiplicando h2 elevado a 1. Ah, Marcelo, eu preciso colocar o número 1? Não precisa. Então, por que você está colocando? Simplesmente por questão didática para todos vocês conseguirem enxergar. Vamos lá. E agora a gente vai ter que procurar quais experimentos que eu posso comparar onde eu alterei apenas o monóxido de nitrogênio. Então observe que eu posso comparar o experimento 1 com o experimento 3. E por que é uma boa comparar o 1 com o 3? Porque eu mantive o H2 igual, e aí você está pensando assim, ah, Marcelo, o experimento 2. Cara, o experimento 2, dane-se. A gente quer o monóxido de nitrogênio. Então observe que o H2 permaneceu igual e o monóxido eu dupliquei. Então vamos lá. Agora a gente está fazendo análise para o monóxido. Eu dupliquei, né, elevado ao x que a gente não sabe quanto que é. E olha o que aconteceu com a velocidade. De 0,1 foi para 0,4. Ou seja, aqui eu vou colocar o número 4 em alusão a quadruplicar. E aí o que a gente vai ter que fazer? Equação exponencial. A gente vai colocar, 2 elevado a x é igual a... Então a gente vai pegar o 4 e vai colocar 2 ao quadrado. Tá bom, gente? Cancelamos aqui. X é igual a 2. Então a gente sabe que a gente vai ter o monóxido de nitrogênio elevado ao quadrado. Então presta muita atenção. A lei da velocidade dessa reação é velocidade é igual a uma constante, multiplica a concentração de H2 elevado a 1, multiplicando a concentração de NO elevado ao quadrado, tá bom? Então sempre colocando isso aqui multiplicando, tá, galera? Não é para somar aqui não. E agora a gente tem o quê? Outras perguntas, só que a gente vai desenvolver a linha de raciocínio etapa por etapa. Vamos fazer a letra A do outro exemplo, depois a gente volta aqui. Vamos lá. Aí a gente tem essa questão aqui e a gente quer saber primeiro qual é a lei da velocidade. Então eu não sei se dá para vocês enxergarem, mas a gente tem aqui 4 experimentos e a gente tem vários reagentes e no final a velocidade. Percebam que eu não preciso da equação. Se eu tenho esse experimento aqui, só eu comparar. Então vamos lá. Vamos descobrir para a primeira substância, que é o BrO3-, né, que é um ânion aqui. Então, qual é o experimento que eu posso comparar para poder ver apenas somente como o BrO3- se comporta na reação? Então, observem que se eu comparar o experimento 1 com 2, eu vou ter o quê? 0,1, 0,1, 0,1 e aqui, 0,2, então eu dobrei a concentração do BrO3-, né, que é o bromato.
e eu mantive os outros constantes, tá? Então observe que eu sempre vou fazer essa escolha. Você que está em casa pensando assim, ah, Marcelo, eu sempre vou comparar o 1 com o 2. Não, você sempre vai procurar a melhor escolha. Então aqui a gente está vendo que o 1 com 2 é a melhor escolha, para ver apenas o bromato. Então 2 elevado a x é igual a quanto? Então observe que do 1 para o 2, a velocidade também duplicou. Então a gente vai ter o quê? O número 2 aqui, automaticamente a gente já sabe que o x é igual a 1. Então vamos lá. Velocidade é igual a uma constante, multiplica o bromato, que é o BrO3 de carga menos 1, elevado a 1. Vamos agora procurar qual é o experimento onde eu alterei apenas o Br-, que é o brometo. Então observem que aqui a gente vai ter do experimento 2 para o 3, observem que a gente manteve a mesma concentração do bromato, olha lá, 0,2, 0,2. Eu tripliquei o brometo, que é o Br-, então, ó, mantive o bromato, que não é o meu interesse. Alterei o brometo, maneiro. E o H+, eu mantive constante. Então, nesse caso, eu comparo o experimento 2 com o 3. Ah, Marcelo, eu posso comparar o 1 com o 3? Não é uma boa escolha. Por quê? Se o seu objetivo é ver o brometo, o experimento 1 e 3 comparados, você altera o bromato e altera o brometo. Então, não é uma boa. Então, nesse caso, a gente tem que olhar a tabela com calma e ver que o 2 e 3 é o melhor. Então, vamos lá. Do experimento 2 para o 3, o que eu fiz com a concentração? Então, começa com 0,1 e no experimento 3 eu faço com 0,3. Então, eu tripliquei o quê? Tripliquei a concentração. E como que a velocidade saiu como resposta? Então, eu começo com 2,4 vezes 10 a menos 3 e termino com 7,2 depois que eu tripliquei. Então, observem que a velocidade também triplicou. Então, 3 elevado a x, né, que é o que a gente quer saber, a ordem, triplicou a velocidade. Então, aqui a gente já está vendo que para o brometo a ordem vai ser o quê? 1. Vamos continuar. E agora, qual é o experimento que eu comparo para poder ver o H+? Então, observem que aqui a gente pode comparar o experimento 1 com o 4. Por quê? Ó, se o objetivo é ver o H+, o experimento 1, 0,1 e 0,1. Tá certinho, tá a mesma quantidade. Do brometo, 0,1, 0,1. Então, ó, manteve constante aqui, a mesma concentração inicial. Mas olha o que eu fiz com a concentração do H+. Eu dupliquei quando eu comparo o experimento 1 com 4. Ah, Marcelo, mas o experimento 2 e 3? Dane-se o experimento 2 com 3. Não é interessante para a gente nesse momento aqui de análise da ordem. Então vamos lá. Quando do experimento 1 para o 4 eu dupliquei a concentração inicial, o que aconteceu com a velocidade? Foi de 1,2 vezes 10 a menos 3 para 4,8, ou seja, quadruplicou. Então, 2 elevado a um número que é igual a 4, a gente sabe que isso daqui vai ser 2 ao quadrado, e eu cancelo x é igual a 2. Então, eu vou colocar aqui o H+ elevado ao quadrado, tá? Se você chegou até esse momento e você está perdido, essa é uma matéria que eu vou ganhar de você no cansaço, tá? Continue acompanhando que a gente só está fazendo análise dessas tabelas. Nessa próxima situação, qual é a lei da velocidade? Então, a gente tem o experimento 1, 2 e 3, o monóxido, o O2 e a velocidade. Qual é o experimento que eu vou comparar para ver como que o monóxido de carbono se comporta com relação à velocidade quando eu altero a concentração? Então, a gente vai ter o quê? Aqui nesse caso, do experimento 1 para o 2, olha só, eu dupliquei a concentração do monóxido e eu mantive constante a mesma concentração do O2. Ou seja,
o experimento 1 e 2 correspondem a um bom comparativo para ver o monóxido de carbono. Então a gente vai lá e diz, olha, a concentração não duplicou? Então o que aconteceu com a velocidade quando eu dupliquei a concentração do monóxido? Então a velocidade também duplicou. Então a gente já sabe que o x aqui vai ser o quê? 1. Então velocidade é igual a uma constante, multiplica o monóxido de carbono elevado a 1. Agora a gente vai procurar fazer um comparativo para ver apenas o quê? O O2. E agora você está observando comigo que o que é legal para a gente comparar é o experimento 1 com o 3. E aí você identifica o seguinte, que do experimento 1 para o 3 eu mantive a mesma quantidade do monóxido, mas a do O2, o que eu fiz? Eu reduzi pela metade. Então presta atenção no seguinte, eu escolhi colocar essa tabela aqui para poder mostrar para vocês que as coisas apresentam um determinado ponto de vista que você pode mudar. Do experimento 1 para o 3, eu reduzi pela metade. E aí você me pergunta, Marcelo, se eu reduzir pela metade, eu poderia colocar aqui 1 sobre 2? Pode colocar sem nenhum problema, tá? 1 sobre 2 elevado a x. O que vai acontecer? A velocidade, o que aconteceu? Ela reduziu o quê? 4 vezes. A minha velocidade final é 1/4 da velocidade inicial. A gente vai ter que trabalhar aqui para poder verificar qual é o valor do x. Então eu vejo que muitos alunos apresentam o quê? Uma dificuldade quando acontece isso. E aí eu preciso falar para vocês que se você mudar o ponto de vista, você pode facilitar o processo. Então a minha dica para vocês é, dá para fazer assim? Dá. Mas vamos supor que ao invés de comparar o experimento 1 com 3, vamos mudar o ponto de vista? Vamos comparar o 3 com o 1. Ou seja, ao invés de olhar de cima para baixo, vamos olhar de baixo para cima. Então vamos lá. O experimento 3 eu começo com 1, 1 e essa daqui é a velocidade. Quando eu vou lá e comparo com o experimento 1, eu mantive constante a do monóxido e olha o que aconteceu com a concentração do O2. Eu comecei com 1 e terminei com 2. Tá vendo? Então eu mudei o meu ponto de vista. Então, do 3 para o 1, eu dupliquei a concentração do O2. E o que aconteceu com a velocidade? Ó, comecei com 1 vezes 10 na menos 6 e termino com 4. Tá vendo como é que fica muito mais fácil? Então eu estou mostrando para vocês essa sacada porque os alunos às vezes reclamam e tal, mas eu estou dando esse bizu para vocês. E aí 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado e aí x vai ser igual a quanto? Igual a 2. Então a ordem do O2 nesse caso é 2. Então se a gente fizesse desse jeito aqui também ia dar o mesmo resultado, beleza? Vamos lá para mais um exemplo aqui de tabelinha. Olha que nesse caso aqui, você começa com 0,1, 0,1. Então, observe que nessa tabela não tem dizendo aqui, ó, experimento 1, 2 e 3, mas a gente pode colocar aqui, né? Nada impede de você colocar na questão. Então, observe. No experimento 1 para o 2, quem foi que eu alterei? Então, eu mantive o A igual e dupliquei o B. Então, você vai ter dupliquei, né, 2 elevado a x é igual a quanto? Ó, olha o que aconteceu com a velocidade. A velocidade também duplicou. Então, a gente já sabe que a ordem do B é o quê? 1. Então, a gente vai ter que velocidade é igual a uma constante, multiplica o B elevado a 1. Aí você fala assim, ah, Marcelo, mas não é para colocar primeiro o A e depois o B, não? Cara, tanto faz. A ordem dos fatores não altera os produtos. Vamos agora procurar qual é o comparativo para ver o A. Então, observe que do 1 para o 3, eu dupliquei o A
e eu mantive constante o B. Então agora eu estou comparando o 1 com o 3. Então quando eu duplico o A, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade quadruplicou. Ou seja, a gente já está vendo que aqui o A vai ser a ordem 2, tá bom? Então a gente vai ter que colocar aqui 2 elevado ao quadrado, cancela o 2 com 2, e a equação exponencial vai me dar que x é igual a 2. Então a gente acabou de ver aqui mais uma aplicação desse conhecimento. E aí, você que está acompanhando a minha aula, provavelmente está pensando assim, Marcelo, e aí começa as generalizações. Então eu tenho que falar para você que eu estou fazendo vários exemplos para não ficar dúvida. Marcelo, sempre vai ser duplicar? Sempre vai ser aumenta 4 vezes? Não. Você pode ter problemas em que a velocidade aumenta 8 vezes. Então você vai lá, duplicou o cara, então estou citando um exemplo aqui. Você vai lá, duplicou o cara, beleza. E a velocidade aumentou 8 vezes. Pode acontecer isso daqui, tá bom? O que eu quero que vocês saibam é como interpretar. Não é para você olhar a minha aula e achar assim, eu vou decorar. Aqui não adianta, que não é decoreba, é compreensão do que você está fazendo. E se pegar esse tipo de questão para poder fazer na correria, você faz errado. Por quê? Porque isso tem que ser visto com calma. Qual é o experimento que eu vou comparar? E assim por diante, tá? Vamos agora para mais um exemplo. A gente tem aqui 5 exemplos aqui de tabelas para poder analisar. E nesse exemplo aqui, eu estou trazendo para vocês uma novidade que é, aqui a gente não está trabalhando com a ideia de tipo assim, os valores, tá vendo? Aqui, esse daqui é um exemplo de questão que utiliza incógnitas. Observem que eu começo com a concentração x mol por litro do A, y mol por litro do B, z mol por litro do C e a velocidade é v. Você vai fazer a mesma análise, só mudou a simbologia. Do experimento 1 para o 2, eu mantive o B igual, o C igual, mas eu dupliquei o A. Comparar o experimento 1 com o 2 é uma boa ideia para você ver apenas como o A vai mudar a velocidade da reação. Então vamos lá. A gente duplica essa concentração de x pulou para 2x e a velocidade foi de v para 2v. Ou seja, a gente já está vendo aqui que a nossa ordem do A, ou seja, velocidade é igual a uma constante, multiplica A elevado a 1. Para o B, a gente vai comparar o experimento 1 com o 3. Por quê? Do 1 para o 3 eu mantive o A igual e o C igual, ou seja, eu só alterei o B. E aí quando eu dupliquei, o que a gente vai ter? A velocidade quadruplicou. Então olha só, 2 elevado a x, 2 porque eu dupliquei, e aumentou 4 vezes aí, 4v, começa com v e termina com 4v, aumentou 4 vezes. Então a gente já sabe que o b vai ser o quê? Elevado ao quadrado. E agora a gente vai ver como o c vai se comportar. Então o que a gente vai ter? Que comparar o experimento 1 com o 4. Por quê? Do 1 para o 4, a gente vai ter assim, olha, o A ficou igual, o B ficou a mesma concentração, igual, e eu dupliquei quem? Dupliquei o C. Quando eu duplico o C, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade não mudou, ou seja, permaneceu constante. Então a gente vai colocar o número 1 nesse caso. Essa velocidade não mudou, então se ela não mudou, eu vou atribuir que o resultado é 1. Por quê? Qualquer número multiplicado por 1 é 1. Então, quanto que é v vezes 1? V, tá? Então vamos lá. Qual é o número? 2 elevado a qual número vai dar 1? Então lembra daquela regrinha da matemática? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então você vai pegar e vai colocar que o C está elevado a 0. Só que matematicamente, a gente sabe que
qualquer número elevado a zero é igual a 1 e qualquer número multiplicado por 1 é o mesmo número. Essa lei de velocidade aqui eu posso reescrever para velocidade é igual a uma constante vezes a elevado a 1, que eu não preciso colocar, multiplicando b ao quadrado, né, a ordem 2, e esse c acaba não entrando aqui na lei de velocidade. Show de bola? Então a gente acabou de fechar a primeira etapa da aula, que é uma análise de como a gente chega na lei da velocidade. E agora, galera, a gente vai trabalhar com o cálculo da constante de velocidade. Naturalmente, essa tabelinha aqui a gente não vai ter como trabalhar mais com ela, tá? Então a gente vai se despedir disso aqui. Desde o momento que você chega na lei da velocidade, você é capaz de fazer o cálculo da constante de velocidade. Ou seja, se você fizer cagada na lei da velocidade, se você chegar na lei da velocidade errado, tudo que você fizer vai dar errado automaticamente. Então você tem que tomar cuidado para não fazer a lei da velocidade cagado. Por isso que eu estou explicando para vocês devagarinho. Presta atenção. Para você achar o valor da constante da velocidade, o que você vai fazer? Você vai pegar qualquer experimento. Lembre-se que constante é uma constante. Esse valor ele vai ser o mesmo independente do experimento. Lembrando que a gente está partindo do princípio que a temperatura é igual em todas as experimentações. Se a gente muda a temperatura, vai mudar automaticamente essa constante de velocidade, tá? Então preste atenção. Eu, Marcelão da Química, vou pegar o experimento de número 1 para poder fazer o cálculo dessa constante. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei e vou substituir com os valores que eu sei. Para o experimento 1, eu sei o valor da velocidade? Sei. Então eu vou colocar o quê? 0,1. Eu sei o valor de K? Não, porque é o que eu quero saber. Eu sei a concentração do H2? Sei que é 0,1. Isso daqui vai estar elevado a 1. Então, automaticamente, eu vou colocar aqui só para fins didáticos. Eu sei qual é a concentração do NO? Sei que é quanto? Sei que é 0,1. E isso daqui eu vou colocar ao quadrado. E agora, galera, é uma situação de cálculo. Então, a gente vai ter que realizar um cálculo para poder saber quanto que vai valer essa constante de velocidade. Então, vamos lá. 0,1 vai dar 10 elevado a menos 1. K, 0,1 elevado a 1 é 10 na menos 1. 0,1 não é 10 na menos 1, elevado ao quadrado vai dar 10 na menos 2. 10 elevado a 1 é menos 1 é igual a uma constante, vezes, então isso aqui vai dar 10 na menos 3, ou somos expoentes. Logo, K, que é a minha incógnita, é igual a 10 na menos 1 sobre 10 na menos 3. Como a gente está trabalhando com uma divisão, a gente repete a base 10 e vai subtrair os expoentes, ou seja, menos 1 menos 3. A gente vai ter menos 1 mais 3 vai dar o quê? 2. Então a gente vai ter 10 elevado ao quadrado. O valor da constante de velocidade dessa reação que a gente está analisando foi 10 elevado ao quadrado. E mais uma vez, constante é constante. Então, qualquer experimento que eu escolher para fazer o meu cálculo vai dar sempre 10 ao quadrado, que é 100. Se você quiser dar um pause e tentar fazer isso na sua casa, você vai chegar à mesma conclusão. Ou seja, indo direto no ponto. Quando você está trabalhando com uma situação em que é para calcular a constante da velocidade, você vai pegar a lei da velocidade e vai pegar qualquer experimento para poder substituir na lei que você gerou aí como etapa inicial. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda situação que a gente fez. A gente já sabe qual é a lei de velocidade, então a gente vai pegar
esses valores que estão aqui de qualquer experimento e vai substituir. No exemplo anterior, eu peguei o experimento 1 e agora eu vou pegar o experimento 2, tá? Eu que estou escolhendo aqui. No experimento 2, qual era a velocidade? 2,4 vezes 10 na menos 3. Constante, que é o que eu quero descobrir. Qual é a concentração do bromato? Então, no experimento 2 é 0,2. Isso aqui vai estar elevado a 1. Multiplica. A do brometo é 0,1. Isso daqui é elevado a 1. E aí a gente vai ter o quê? O H+, que é 0,1, só que isso aqui vai estar o quê? Elevado ao quadrado. Vamos colocar isso aqui, ó. 2,4 vezes 10 na menos 3, eu vou colocar para 24 vezes 10 na menos 4, só para poder tirar a vírgula. Constante. Isso daqui, galera, vai dar o quê? 2 vezes 10 na menos 1. Multiplica isso daqui, que é 0,1 é 10 na menos 1. Isso daqui, galera, vai dar 10 na menos 1 elevado ao quadrado, vai dar 10 na menos 2. Vamos continuar com o cálculo. 24 vezes 10 na menos 4 é igual a uma constante, vezes, 2. Vamos somar aqui os expoentes, tá? Regrinha de notação científica. Então aqui vai dar 10 na menos 4. Isolando o K, a gente vai ter que 24 vezes 10 na menos 4 dividido por 2 vezes 10 na menos 4. Cancelamos isso aqui. 24 por 2 vai dar quanto? Vai dar 12. Então, o valor da constante é 12. Tá bom, galera? Então, a gente acabou de fazer o segundo exemplo. E aí, pessoal, a gente vai para o terceiro e quarto exemplo. Vamos pegar a lei da velocidade e vamos escolher aleatoriamente. A gente pode escolher qualquer um. Eu quero pegar o 3, tá? Então, eu já fiz com 1, já fiz com 2 e agora eu vou fazer com 3. Lembrando que se você estiver duvidando do que eu estou te explicando nessa aula, você pode, duvida de mim, mas eu quero que você duvide para você exercitar, tá? Então vai lá, duvida, pega e tenta fazer aí o seu cálculo para ver se o K vai bater a mesma coisa. No experimento 3, a velocidade é 10 na menos 6, né? É 1 vezes 10 na menos 6, vou colocar 10 na menos 6 direto. A constante, qual é a concentração do monóxido? 1 elevado a 1, tá? Então, substituir aqui. Multiplicando a concentração do O2, que é quanto? Experimento 3. 1 elevado ao quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, 10 na menos 6 é igual a constante vezes 1. Isso aqui vai dar 1. 1 ao quadrado é 1. Então, K vezes 1 vai dar K. Então, a gente já chegou aqui direto no valor da constante, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer aí, fiquem à vontade. Então, esse daqui foi o valor da constante velocidade do terceiro exemplo. E agora a gente vai para o quarto. Se liga. Agora eu vou voltar para o experimento 1. Então a gente vai ter que a velocidade é 2,53 vezes 10 na menos 6 é igual a uma constante, multiplica o B, que é o quanto? 0,1. Então vou substituir aqui, 0,1 elevado a 1, multiplica o A, que é 0,1 aqui vai ser 0,1 ao quadrado. E aí a gente vai fazer o cálculo lá. 2,53 vezes 10 na menos 6 é igual a uma constante. Isso aqui vai dar 10 na menos 1. Isso aqui vai dar o quê? 0,1 vai dar, ao quadrado vai dar 10 na menos 2. E a gente vai fazer o cálculo chegando a 2,53 vezes 10 na menos 6 é igual a uma constante vezes 10 na menos 3. E aí a constante vai dar quanto? 2,53 vezes 10 na menos 6 dividido por 10 na menos 3. E aí a gente vai ter que a resposta, né? A gente vai ter que subtrair aqui. A gente vai ter 2,53 vezes 10 na menos 3 como resposta. Então esse daqui é o valor de K para o quarto exemplo. E aí eu preciso falar para vocês o seguinte. Eu tinha me despedido aí do quinto exemplo. Aqui, galera, não tem como fazer o cálculo do K. Por quê? Porque eu não tenho valor de nada. Se eu tivesse o valor aqui, eu faria o cálculo. Então não tem como eu mostrar, vamos fazer o cálculo do K aqui. Não tem como, mano. Não tem o valor, não tem os valores aqui para fazer o cálculo. Vamos agora para
terceira etapa aqui. Para que serve essa lei de velocidade? Essa lei de velocidade, ela me dá a possibilidade de fazer uma previsão de como que vai rolar a velocidade ali nos momentos iniciais de uma reação química. Desde o momento que eu sei a velocidade, a lei de velocidade em uma determinada concentração, eu posso fazer previsões, ou seja, eu quero saber qual é a velocidade da reação quando cada reagente possuir a concentração de 0,5 mol por litro. Ou seja, eu vou pegar a lei da velocidade, então observe, eu quero saber qual é a velocidade, então a minha incógnita é V. Eu sei qual é o valor da constante? Sei que a gente fez o cálculo lá no início, que é 10 ao quadrado. Então a gente já sabe que o valor da constante é 10 ao quadrado, então eu vou substituir. Isso quer dizer que eu não consigo fazer essa questão aqui pulando as etapas, indo mais direto ao ponto ainda para poder não ficar dúvidas. Vamos supor que você pega uma prova em que te dá essa tabela e a pergunta é somente a letra C. Então você não tem A e nem tem B, tá? Esquece isso, tá? Faz de conta que não tem essa parada aqui. Aí você pega a questão e vai ter assim, calcule a velocidade de reação quando cada reagente possui a concentração de 0,5 mol por litro. Como que você resolve isso? Primeiro, acha a lei de velocidade. Em segundo, calcula a constante da velocidade para depois fazer o que a questão pediu. Então isso daqui, galera, o professor, para finalidade didática, está seguindo um roteirinho. Esse roteirinho você pode repetir em várias situações aí para você exercitar o assunto dessa aula. Se eu tiver o H2 a 0,5 mol por litro, a gente sabe que o H2 é elevado a 1, então vou colocar aqui 0,5 elevado a 1. O NO2 é elevado ao quadrado, então vou colocar aqui 0,5 elevado ao quadrado. E galera, é só uma questão de matemática. Velocidade é igual a 10 ao quadrado. Isso daqui é 5 vezes 10 na menos 1. Isso daqui vai dar o quê? 5 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado, a gente vai ter o quê? 25 vezes 10 na menos 2, tá? Para quem não entendeu o que eu fiz, 5 vezes 10 na menos 1 multiplica 5 vezes 10 na menos 1. E aí a gente vai ter 5 vezes 5, 25. 10 na menos 1 com menos vai dar 10 na menos 2. Vamos fazer o cálculo. Velocidade é igual a 10 ao quadrado. 5 vezes 25 a gente vai ter quanto? 125. E aí, vezes 10 na menos 3. E aí, automaticamente, 10 ao quadrado com 10 a menos 3, eu vou ter 125 vezes 10 elevado a menos 1, né? Que a gente vai somar os expoentes. E aí a gente vai ter que andar com a vírgula, já que é a minha resposta final. Então a gente vai andar com a vírgula, 1 e 2. Então a gente vai ter 1,25 e vai o quê? Aumentar, né? Já que a gente andou para a esquerda, a gente vai aumentar 2 unidades. Ou seja, vai ser 10 elevado a 1, né? Vai menos 1, 0 e 1. Eu posso dar como resposta final 12,5, tá? Essa daqui, galera, é o nosso valor da velocidade da reação quando eu tenho aquelas concentrações. Eu coloquei a mesma pergunta para cada um deles, tá bom? Olha lá, se você quiser dar um pause e tentar fazer para todos os exemplos, eu peço para saber qual é o valor da velocidade. Então vocês estão vendo que são passos que você vai seguir para poder resolver aí os seus problemas envolvendo a matéria da aula de hoje. E aí, crianças, eu preciso falar de uma parada que se chama ordem da reação, né, que é a última coisa que falta para fechar aqui. Qual é a ordem da reação? Do primeiro exemplo. A gente vai ter que somar 1 com 2. Então, 1 mais 2 é a ordem dessa reação. Então, a ordem do primeiro exemplo, a ordem é 3. Vamos lá. Do segundo exemplo, qual é a ordem? Então, vamos somar as ordens. 1 mais 1 mais 2. Então, a gente vai ter a ordem 4. Vamos lá. Do próximo exemplo, o que a gente vai ter? 1 com mais 2, 3. Do quarto exemplo, a gente vai ter o quê? 1 com mais 2, 3. Então, é só somar ali as ordens de cada reagente. Aqui, nesse caso, qual vai ser a ordem? Então, o A é 1. Então, 1 mais 2 é igual a 3.
Tranquilo, galera? Então a gente acabou de trabalhar com essas tabelas, que é algo que cai bastante nas questões. A gente fez aqui devagarinho para vocês. E agora a gente vai voltar para o quadro para poder discutir o que é uma reação elementar e não elementar. Então acompanha aí. Agora que você já viu toda aquela parte matemática lá da tabelinha, espero que isso daqui que está no quadro agora possa fazer aí um sentido para você. Então preste atenção. Aqueles conhecimentos que você viu comigo vai te dar uma informação que é, desde o momento que você sabe ali, em uma determinada temperatura, a lei de velocidade lá, tudo bonitinho, você empregou aqueles conhecimentos, você pode fazer previsões se você tiver a concentração. Lembrando, sempre trabalhando ali na mesma temperatura. E agora a gente entra num ponto que é termos que são utilizados quando a gente trabalha com a ideia de lei de ação das massas. Isso aqui é uma ideia de mecanismo ali que vai rolar a reação. Então a gente tem reações que são classificadas como elementares e não elementares. Qual é aí a ideia de cada termo? Quando você estiver trabalhando com uma reação elementar, é para você ligar a anteninha e falar, opa, a que ocorre em uma única etapa, ou seja, o reagente forma produto. Na reação não elementar, eu não coloquei aqui no quadro, mas vocês vão ver aí no papel eu colocando já aí um exemplo. Mas se a reação elementar ocorre em uma etapa, a não elementar ela ocorre em duas ou mais etapas. Então você vai ter etapas onde o fulano reage com Beltrano, aí forma o ciclano. O ciclano reage com não sei o que lá, vai para lá. Então você vai ter não uma reação química que vai ter uma única direção, em outras palavras, uma única etapa. Você vai ter uma reação química em que você vai ter várias etapas acontecendo até chegar no seu produto. E aqui vocês já estão vendo qual é a primeira diferença. E a segunda diferença é que toda reação elementar, falou reação elementar, toda ela, a ordem de cada reagente é justamente igual ao coeficiente da equação. Então observe aqui que eu peguei aquela equação da amônia que eu falei aqui no início da aula e observe que o coeficiente do nitrogênio é 1 e a ordem do nitrogênio é 1. O coeficiente do gás hidrogênio é o quê? É 3 e a ordem é 3. Então, todas as vezes que você tem uma reação elementar, a ordem é igual ao coeficiente. Isso quer dizer que você poderá, aliás, você vai pegar exercício da sua folha que vai virar para você e vai falar assim, olha, eu tenho essa reação química aqui que é elementar, tá? Que ela é elementar, ou então, olha, eu tenho essa reação química aqui que ocorre em uma única etapa. E aí você liga os pontos. Opa, uma única etapa é uma reação elementar, beleza? E aí eu quero que você veja a equação e descubra qual é a lei de velocidade. Pô, mano, não precisa de tabela, tá bom? Não precisa daquela tabelinha de concentrações e experimentos para você poder aplicar esse conhecimento. Não precisa. Falou o nome elementar, mano, já vai direto na equação, pá, escreve a lei da velocidade, igual eu coloquei aqui para vocês, tá? Agora, na não elementar, você já sabe que você vai ter mais de duas ou mais etapas, e aí é que tá. Ah, Marcelo, eu vou ter 2, 3... Mano, a questão vai te dar essa informação. E observe que a gente tem a nossa reação aqui, né? Eu vou chamar de reação global, e essa reação aqui, ela se processa em duas etapas. Então você vai ter, primeiro, 2 mols do dióxido de nitrogênio reagindo entre si para formar trióxido de nitrogênio mais monóxido de nitrogênio. Aí você vai ter o trióxido de nitrogênio, vai continuar reagindo com monóxido de carbono, formando 1 mol de dióxido de nitrogênio mais dióxido de carbono. E aí você cancela as etapas intermediárias, como vocês estudaram comigo lá na lei de Hess, né? Vocês aprenderam como cancelar.
e aí você chega na reação global. A parada toda é, quando você está trabalhando com uma reação não elementar, que você sabe que é o contrário da reação elementar, você vai ter um indicativo que é chamado etapa lenta, etapa rápida, para você conseguir resolver o seu problema. A reação não elementar, ela aparenta ser uma parada mega complicada, um bagulho todo esquisito, né? Mas é muito tranquilo. Basta você seguir as minhas recomendações. Então o que eu vou fazer? Mais uma vez, isso é um assunto que eu preciso te mostrar na prática como é que vai rolar, e eu vou mais uma vez posicionar a câmera aqui na mesa para que a gente possa trabalhar o assunto. Mas antes da gente ir para a mesa, eu preciso te falar que existem situações, e lá na lista de exercícios de vocês vai ter uma situação em que esse conhecimento de lei de ação das massas, que a gente trabalha com a concentração em mol por litro, no caso dos gases, nada impede de você ter uma questão trabalhando com pressão de um gás. E aí você fala, mas Marcelo, a pressão de um gás? Sim, a pressão de um gás. Por quê? De acordo com a pressão, eu consigo fazer uma relação com a concentração em mol por litro. Em outras palavras, se eu sei a pressão de um gás em um determinado sistema, eu posso usar metodologias de converter pressão em concentração em mol por litro. Então eu posso ter problemas em que, ao invés da tabelinha de experimentos, você vai ter lá a pressão ao invés de concentração em mol por litro. E você vai proceder do mesmo jeito. E lembre-se, as questões elas trazem as paradas prontas para vocês. É só vocês ligarem aí a anteninha matemática e empregar os conhecimentos dessa aula de hoje, tá? Então vamos lá para a mesa, vamos parar de blá 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 e vamos lá na prática. Então vocês viram que reação elementar é bem tranquila. O que a gente vai ter na reação não elementar? Então, como a gente falou para vocês, é o contrário da elementar. Você vai ter, no caso, processos que vão acontecer em 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas, e aí o exercício que vai te dar essas etapas. Então, para essa reação química aqui, a gente vai ter o processo acontecendo em 2 etapas. Então, a questão vai fornecer essas informações. Não é para você ficar em casa pensando, eu vou ter que descobrir como que é. Não. A questão ela vai te dar as informações. Você só precisa aplicar os conhecimentos, tá? Então, observe que a gente tem uma primeira etapa, que é a etapa lenta, e uma outra pergunta que, antes que vocês tenham, eu já vou responder. Marcelo, o exercício vai me dar a informação de qual é a etapa lenta e, no caso, qual é a etapa rápida? Sim, ele vai te dar. Então, não é para você prever nada. Vai estar tudo na questão para você. Então, o processo acontece em 2 etapas, sendo que a primeira é lenta e a segunda é rápida. E aí, como a gente sabe, o que vai determinar a velocidade é a etapa lenta. E por que é a etapa lenta que vai ser uma determinante para a minha velocidade? Então vamos imaginar uma situação hipotética que é: você vai fazer uma viagem da tua casa até uma determinada cidade, tá? E você sabe que no meio daquela viagem você tem um pedágio que vive engarrafado. Mano, é um pedágio que, caraca, atrasa muito, mas muito mesmo a viagem que você vai fazer. E aí o que você faz? Você vai se preocupar com o trajeto tranquilo? Ou seja, o trajeto em que o seu carro consegue se movimentar rápido? Não. Você vai se preocupar com o processo de passagem no pedágio. Por quê? O pedágio pode atrasar tudo. Então você faz uma programação do tempo de viagem que você vai demorar com base naquele trecho do pedágio. É ali que é o grande clímax da história. Então, na química, quando a gente tem uma reação não elementar, quem vai determinar a velocidade é quem? A etapa lenta. Então, você vai pegar
e vai ver quais são os coeficientes. Então, na primeira etapa, o que a gente tem? NO2 reagindo com NO2. Então, nesse momento, você olha a questão, identifica, olha, NO2 e NO2 é igual, ou seja, isso daqui é a mesma coisa do que 2NO2, não é isso? É a mesma coisa. Então, você vai lá e faz que a velocidade é igual a uma constante, multiplica o NO2 elevado ao quadrado. É só isso que você faz. É a etapa lenta. E aí você vira para mim e fala, ô Marcelo, vamos supor que é ao contrário, tá? Então vamos trocar isso daqui, tá, gente? Então antes que vocês pensem em me perguntar, eu já vou responder aqui, ó. Vamos trocar. Vamos supor que essa daqui é a etapa lenta e essa daqui é a etapa rápida. O que você vai ter? Nesse caso aqui, você vai lá e procura ali os coeficientes estequiométricos, que é a velocidade igual a K vezes o NO3, o coeficiente é 1, vou colocar 1, multiplica o CO elevado a 1. Essa daqui seria a lei de velocidade se fosse ao contrário, tá? Outra pergunta que vocês vão fazer. Marcelo, e se eu tiver um exercício que apresenta 4 etapas? Existe a possibilidade de ter 2 etapas lentas? Não vai ter essa possibilidade, tá? Então você vai ter sempre várias etapas rápidas e apenas uma etapa lenta. Então que fique bem claro, apenas uma etapa lenta. Então, assim como no exemplo anterior lá, que eu mostrei no quadro para vocês, de reação elementar, quando a gente está abordando uma questão pensando em reação elementar ou não elementar, você não precisa daquela tabela. Basta você ver na equação. Então, entenda, quando a questão quer abordar tabela, ela vai colocar uma tabela para você trabalhar com aquelas análises que eu fiz anteriormente com vocês. Agora, quando a questão não colocou tabela, ela tem que te dizer se a reação é elementar ou não elementar. Ou então, nesse caso, a gente tem uma questão que disse que não é, ela não disse absolutamente nada sobre ser elementar ou não. Ela simplesmente colocou a equação e disse que é uma etapa rápida e uma etapa lenta. E aí você, aluno, é para ligar a antena e falar, pô, mano, se ele diz que é etapa lenta, etapa rápida, é porque isso aqui não é elementar, tá? Então tem que ficar ligado nessas coisinhas. E aí você pergunta, Marcelo, então qual é a ordem da reação? Vocês vão fazer do mesmo jeito anterior. Se fosse daquele primeiro exemplo, a ordem seria 2. E se fosse do exemplo depois que eu troquei, 1 mais 1 é igual a 2, então a ordem também seria 2, tá? E aí eu queria falar para vocês por que nós temos reações que você vai ter uma determinada etapa lenta. Então, isso daqui é um gráfico, né, que eu peguei em alusão a essa questão aqui, tá? Vocês estão vendo que são 2 etapas, então eu peguei para poder mostrar para vocês o seguinte, olha, esse tipo de gráfico vocês já viram aí comigo na última aula de cinética que eu mostrei, na primeira aula de cinética, desculpa, que eu mostrei a questão da energia de ativação. Então o que você identifica? Que nesse gráfico, à medida que a reação caminha, você vai ter os reagentes aqui nesse patamar de energia. Então esse patamar aqui corresponde a esses 2 reagentes, tá? Que no caso é né? Uma substância só aqui. Então seria esses caras aqui e esse pico de energia é o que? Esse pico de energia, a gente tem a energia de ativação do que? Da etapa 1. Então observe que para a etapa 1 acontecer, eu vou ter que fornecer esse pancadão aqui de energia para a reação química acontecer e automaticamente a gente vai parar aqui nesse patamar de número 3. E aí, esses 2 reagentes aqui vão reagir para poder o quê? Olha a energia de ativação da segunda etapa,
para poder formar o meu produto final, tá? Automaticamente eu cancelaria as etapas intermediárias. Não sei se vocês estão reparando que o NO3 formado na primeira etapa reage na segunda etapa, né? E aí, se a gente tiver que fazer um exercício envolvendo gráfico, onde a gente tem que ver qual é a etapa lenta, tá? E aí observem, como que eu vou descobrir qual é a etapa lenta olhando um gráfico sem essas informações? É bem simples. A etapa que tiver maior energia de ativação será mais lenta. Então, maior energia de ativação dificulta para a reação acontecer. Então, você está observando aqui que na primeira etapa eu tenho um pancadão de energia de ativação em comparação com a segunda etapa. Por isso que aqui você tem etapa lenta e etapa rápida. A primeira etapa é lenta, eu teria um pancadão aqui de energia para poder ativar essa reação, e eu teria para uma etapa de número 2 uma energia de ativação menor. Então, por isso que essa daqui é a etapa lenta, tá? Então, observe que você também pode ter uma abordagem, ao invés de falar quem é lento e quem é rápido, ele simplesmente vai colocar um gráfico para você. E aí você está perguntando, Marcelo, e se fosse reação elementar? Cara, se fosse reação elementar, seria apenas um pico de energia. Por quê? Porque eu tenho apenas uma etapa, como eu falei para vocês lá no quadro, tá, galera? Bom, pessoal, então é isso. Não deixem de fazer os seus exercícios e, como eu recomendei no início da aula, não é para você fazer o bagulho desesperado. Vai fazendo aos pouquinhos aí para você poder fixar esse conteúdo, tá? Bom, galera, então é só isso. Espero que essa aula possa ter ajudado. Um mega abraço e até a próxima.